Bem-vindos ao Direito de Saber, o seu canal informativo que tira suas dúvidas sobre o direito civil nas situações do dia a dia. Hoje vamos falar sobre prescrição e decadência em um negócio jurídico. Sabe aquela quantia de dinheiro que você empresta para o seu vizinho e ele nunca te devolve? Pois bem, você precisa recorrer e manifestar seu interesse para que ele te devolva, pois se demorar muitos anos, você vai ficar no prejuízo. Vem entender como isso funciona e pode te ajudar daqui para frente. Primeiramente, vamos ter que entender o que é direito subjetivo e direito potestativo para que o assunto da prescrição em decadência fique claro mais adiante. Então, começando pelo direito subjetivo, podemos dizer que ele é o direito que dá o poder de impor a alguém que adote certo comportamento, ou seja, poder obrigar alguém a fazer algo, como, por exemplo, o direito de cobrar o pagamento de uma dívida e também o direito de pedir uma indenização. Já o direito potestativo é o direito de alterar a situação de outra pessoa sem que ela possa fazer algo, a não ser obedecer e acatar o que está sendo imposto. Um bom exemplo para esse direito é o divórcio. Com isso, antes de entrarmos no que diz respeito à prescrição e decadência em um negócio jurídico, temos que deixar claro que essas ações existem nas relações jurídicas para que possamos exercer nossos direitos, mas também que esse direito não pode ficar pendente por tempo indeterminado. A prescrição e a decadência são formas de punir quem não vai atrás de seus direitos, pois os meios para isso existem e não dá para ser negligente com os direitos. Por conta disso, no direito há aquela famosa frase: o direito não socorre aos que dormem. Então é preciso ficar atento a isso, hein? Além disso, o objetivo principal do direito civil é garantir a segurança jurídica. Segurança jurídica é uma palavra fundamental nas relações do meio civil. É como bem diz o jurista José Roberto de Castro Neves, abre aspas, permitir que um direito possa ser exercido eternamente causa instabilidade e incerteza nas relações, fecha aspas. E diante disso, essas relações de instabilidade é o oposto do que o ordenamento jurídico pretende. Sendo assim, vamos agora entrar de fato no que é a prescrição de um negócio jurídico. A prescrição é um direito subjetivo e está inserida na tese da prescrição e pretensão, na qual, a partir de uma violação do direito, nasce a pretensão para que seu titular corra atrás de seu direito. Se isso não ocorre dentro do prazo determinado, chamado de prazo prescricional, acaba ocorrendo a prescrição dessa violação, ou seja, você não pode mais fazer a cobrança desse direito violado. Isso está exposto no artigo 189 do Código Civil de 2002, que diz: violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos que aludem os artigos 205 e 206. Esses dois artigos vamos comentar mais adiante. Dúvidas frequentes sobre esse assunto são: posso pagar essa dívida depois de prescrita? E a resposta é sim. Você não é mais obrigado a pagar, mas se achar que é o certo acertar as contas, não há problema nenhum nisso. Outra dúvida é: posso cobrar uma dívida prescrita? E novamente a resposta é sim, mas ela passa a ser uma dívida não exigível, ou seja, o devedor não tem obrigação nenhuma de pagar. E por fim, se a dívida prescrita ainda existe? E a resposta também é sim. A dívida vai existir, mas ela vai estar como prescrita. Outro ponto muito importante para ficar atento quando o assunto é prescrição são os prazos prescricionais, e eles estão dispostos somente nos artigos 205 e 206 do Código Civil atual, ou seja, qualquer outro prazo que não esteja nesses artigos não fazem parte da prescrição. Esses artigos dizem que a prescrição ocorre em 10 anos quando não há um prazo menor fixado na lei, mas também podem ocorrer exceções que estão dispostas no artigo 206 do Código Civil. Esses prazos que estão no Código Civil referentes à prescrição não podem ser alterados. Agora, se você ficou curioso se perguntando se esse prazo de prescrição ocorre sem interrupções, fique sabendo que em alguns casos isso pode sim ocorrer. Casos de impedimento, suspensão ou interrupção da prescrição podem ocorrer por determinação de um juiz.
No caso do impedimento, a prescrição nem chega a se iniciar. Isso ocorre entre cônjuges, pais e filhos, enquanto poder familiar, e também contra incapazes e algumas outras exceções dispostas nos artigos 197, 198 e 199 do Código Civil. Vale a pena dar uma conferida. Já a suspensão é a paralisação do prazo sem prejuízo do tempo transcorrido, e a interrupção, que está no artigo 202 do Código Civil, que destrói o tempo já decorrido e inicia-se novamente o prazo. Volta a estaca zero, uma única vez. Para terminar essa parte sobre prescrição, é importante dizer que, conforme o artigo 196 do Código Civil, a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Sendo assim, pode-se dizer então que a prescrição tem como principais pontos a violação do direito com o nascimento da pretensão, a inércia do titular e o decurso do tempo fixado em lei. E com isso, fica claro que o titular do direito deve estar sempre se movimentando e fazendo ações que mostrem seu interesse por aquele direito que foi violado. Agora, vamos para a última parte, mas não menos importante, a decadência. Quando falamos em decadência, estamos falando de um direito potestativo. A decadência é a perda de um direito devido à ausência do seu exercício por parte de seu titular no período que está determinado em lei. Diferentemente da prescrição, onde se extingue a pretensão, na decadência o que se extingue é o direito. Outra diferença é o prazo em que se inicia a decadência, começando a contar a partir do nascimento do direito. Ou seja, quando o indivíduo adquire o direito, o prazo decadencial começa a correr, independente da violação. A decadência pode ser resultado de uma lei, essa é chamada de legal, do testamento e também do contrato, chamada convencional. A decadência está identificada ao longo do Código Civil, com exceções aos artigos 205 e 206, onde estão dispostos a prescrição. Um exemplo de decadência ao longo do Código é o artigo 210, que diz que o juiz deve, de ofício, reconhecer a decadência quando estabelecida por lei. Já a convencional não pode ser reconhecida pelo juiz, como dita no artigo 211 do Código Civil. Em relação à suspensão, impedimento e interrupção, só ocorrerá quando estiver expressamente determinado na lei, e também só é considerado irrenunciável o prazo de decadência estabelecido por lei. Já a renúncia da decadência convencional, que é por meio de contrato e por convenção das partes, é admitida. Além disso, após o fim do prazo decadencial, não se pode continuar cobrando o direito, pois se acabou o prazo, acabou o direito. Com isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Direito de Saber e espero que esse breve vídeo explicando sobre prescrição e decadência tenha ajudado a esclarecer dúvidas sobre esse assunto. Até a próxima!